Começamos hoje a nossa série de sabatinas com os candidatos que disputam os cargos majoritários em 2022. Nesta semana, vamos ouvir os postulantes ao Senado. Nossa sabatina teria a duração de 1 hora, em função de um problema com o trânsito apresentado pelo candidato de hoje. A gente vai ser obrigado a diminuir um pouquinho esse tempo de entrevista. Mas seguiremos até as 9h30, sem intervalos comerciais. A gente começa pelo nosso time de entrevistadores, além de Thalita Marinho, minha companheira de bancada, e eu também temos aqui no estúdio Guilherme Ibrahim, que é editor de política de O Tempo. Também vamos ter mais adiante a participação do editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Guilherme Ibrahim, olá, bem-vindo. Olá, muito bom dia a você, Rodrigo, Thalita e ao candidato. Nosso primeiro convidado que abre a sabatina é Cleitinho Azevedo, candidato ao Senado pelo PSC. Bem-vindo, candidato. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos. Antes da nossa primeira pergunta, um pouco de quem é Cleitinho Azevedo. Deputado estadual em primeiro mandato, Cleiton Gontijo de Azevedo tem 40 anos, é casado e nascido em Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais. Tem ensino médio completo e declarou bens ao Tribunal Superior Eleitoral no valor de R$544 mil. Cleitinho ficou conhecido em Divinópolis pelo trabalho como comerciante no sacolão de verduras da família. E por ser músico, a atuação política do candidato tem como foco as críticas aos privilégios dos políticos. Cleitinho também atuou em defesa da causa animal, em especial dos cães de rua. O hoje candidato ao Senado foi eleito em 2016 para o primeiro mandato como vereador em Divinópolis, cidade hoje que é governada pelo irmão dele, Gleidson Azevedo, e na época foi o terceiro mais votado no município. Foi eleito deputado estadual pelo PPS, hoje o Cidadania, no ano de 2018, com mais de 115 mil votos. Migrou para o PSC no fim do mês de março deste ano. Bom, candidato, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar o seguinte ao senhor. O senhor foi escolhido como candidato do presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais, candidato ao Senado. Está vinculado a ele efetivamente. Ao longo dos últimos anos, como deputado estadual, em alguns momentos o senhor fez críticas e críticas duras ao presidente Bolsonaro. Cito como exemplo um vídeo que até viralizou nas redes sociais, quando o senhor criticava, por exemplo, gastos como leite condensado, 15 milhões de reais, leite em pó, aqueles gastos que foram divulgados por toda a imprensa. O senhor teme que isso, apesar até do desagravo do presidente Jair Bolsonaro, o prejudique de alguma maneira para receber o apoio dos bolsonaristas aqui no estado? Acredito que não, porque já foi resolvido isso. Se o próprio presidente já entendeu, o pessoal também vai entender. O próprio presidente fez uma live semana passada dizendo isso. E as críticas foi pela questão dos gastos, não foi com o presidente, não. Qualquer outro presidente que tivesse, eu teria questionado, até porque a nossa função é essa. O senhor vinculou ao presidente Jair Bolsonaro? Sim, mas porque ele era o presidente. Quem que é o presidente da República? Se fosse você, se fosse o Guilherme, se fosse a Thalita, eu tinha questionado também. A questão dos gastos. Agora, não é nada contra ele, não. Isso eu falei depois, não é nada contra o presidente, porque algumas pessoas me criticaram na época. Gente, não é o presidente Bolsonaro, é os gastos dos ministérios que eu não concordo, que eu acho que pode melhorar. Só isso, mais nada. Quem vota em mim tem o direito também de me questionar e me cobrar, até porque a gente com a crítica, com questionamento, a gente pode melhorar. Eu não vejo problema nisso, não é nada pessoal. Candidato, nessa mesma live que o senhor fala que o presidente Jair Bolsonaro esclareceu isso, ele chama o senhor de um pouco fio desencapado 220. São as palavras do presidente Jair Bolsonaro. Mas que o senhor estaria melhorando essa questão. E afirmou que o senhor teria preocupado exatamente por esse fato, por ter criticado ele no passado e agora ser o nome dele aqui em Minas Gerais. Qual de fato era a sua preocupação? O que eu fiz? Quando o Bruno Engler me chamou para fazer esse convite, eu falei assim, Bruno, passa para o presidente que eu já fiz algum questionamento, já fiz alguma cobrança já, para não ficar um mal entendido. O Bruno falou assim, a primeira coisa que eu falei com ele, quando foi te apresentar a ele, foi mostrar esse vídeo. Ele falou assim, pode trazer o Cleitinho aqui. Pronto. Eu acho assim, está criando uma polêmica tão grande que o próprio presidente entendeu e algumas pessoas, né, não estou falando vocês que não estão puxando esse questionamento, não estão entendendo. Mas já foi esclarecido. Mas quando a gente faz esse questionamento, desculpa interromper, candidato, mas o senhor sabe que isso eventualmente pode ser utilizado, inclusive, pelos adversários do senhor, já está utilizando, já está fazendo. Pois é. Os adversários estão desesperados. Mas isso preocupa o senhor? Não, nem um pouco. Eu não vou morrer se eu não perder a eleição, não, gente. Eu não vou fazer de tudo a minha vida para ganhar uma eleição, não. Quem faz de tudo para ganhar uma eleição, fica devendo. Eu vou entrar reto como eu entrei na campanha e vou sair reto. Para fazer um trabalho certo depois lá dentro, lá. Entendeu? Agora, isso aí, faltando 20 e poucos dias,
liderando pesquisa. Você está achando que o pessoal que está por trás não vai querer fazer isso? Não. Eu não faço. Eu não faço maldade com ninguém. Já falei isso para vocês aqui. Nas minhas lives eu faço isso. Se for para me falar dos candidatos que meus concorrentes, eu vou falar bem, não vou falar mal. Eles estão fazendo isso, mas faz parte do jogo. Felizmente. Vida que segue. O senhor tem falado, candidato, ao longo da sua campanha, muito na palavra lealdade, inclusive quando se refere ao presidente. Sou extremamente leal. Se o senhor for eleito um senador, o senhor vai ter prioritariamente que representar os interesses da população mineira. Com certeza. Entre a lealdade ao presidente da República e a lealdade, primeiro, ao eleitor mineiro, com qual das duas o senhor terá prioridade? Os dois, porque eu sei que não vai fazer nada contra o povo. Eu tenho certeza disso que não vai. Por isso que eu escolhi ele. Você imagina que ainda que haja, por exemplo, alguma possibilidade de redução de recursos para o Estado, como aconteceu agora... Se acontecer, eu vou dialogar com ele, vamos conversar e dialogar. Mas eu sei que ele não vai fazer isso, não. Você acha ser possível equilibrar os interesses de um representante do Estado com o do presidente da República? Na mesma proporção? Na mesma proporção. O senhor sempre se pautou pela independência, o senhor sempre disse isso em todas as vezes que conversou com a gente, no Café com Política, em outras oportunidades, sempre o senhor disse, olha, eu sou um parlamentar independente. Como deputado estadual, a gente verificou isso, até em votações, em muitos momentos o senhor votou a favor do governo do Estado, em outros momentos, quando achou que deveria votar contrário, o senhor votou contrário também ao governo do Estado. Mas o senhor faria a mesma coisa no governo federal, se por acaso, lá na frente, o senhor eleito senador, o presidente Bolsonaro apresentou um projeto com o qual o senhor discorda, o senhor acha que ele é ruim para o Brasil, ruim para Minas Gerais, por exemplo, o senhor manteria essa independência que sempre até aqui, segundo o senhor, te pautou? Então, o que eu vou fazer é diálogo com ele. Agora, não tem como eu falar uma coisa que eu não estou lá ainda não, hein? Eu fui independente aqui porque eu pratiquei os 3 anos e meio, fui interpretando meu mandato. Agora eu vou ver como é que vai ser lá, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer lei sempre a favor da população. Eu estarei lá para poder ajudar e apoiar, no que for sempre a favor do povo. A gente notou que nas redes sociais, alguns eleitores do senhor, o senhor foi muito bem votado até na eleição de 2018, com mais de 115 mil votos, 61 mil votos deles em Divinópolis, que é a sua principal base eleitoral. E nas redes sociais, algumas pessoas, em especial da sua principal base lá em Divinópolis, no centro-oeste do estado, têm feito críticas ao fato do senhor ter recebido o apoio do presidente Bolsonaro e estar apoiando o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor responde a essas críticas? Porque não existe 100%. Eu não vou ser 100%, o presidente vai ser 100%. Ninguém de nós aqui é 100%. Então, qualquer posicionamento que a gente toma, Rodrigo, na política, tem gente que concorda e tem gente que não e que discorda. Mas o que eu sempre falo para as pessoas que me seguem, que são eleitores meus, não vai me analisar por uma escolha, ou por uma fala, ou por um posicionamento que eu fiz. Vai me analisar meu mandato pelo completo. Joga na balança, que vai ver que eu agradei muito mais do que desagradei. Essa pessoa pode não ter concordado com esse momento meu agora, mas a quantidade de coisas que ela concordou. Entendeu? Então, assim, a gente vai tentando conversar com o pessoal, o eleitor, e vai tentando mudar a opinião dela. Agora, 100% ninguém aqui vai ter. Candidato, uma CPI está investigando gastos com educação em Divinópolis, no Centro-Oeste, onde o irmão gêmeo do senhor, o Gleidson, é prefeito, e é a base eleitoral do senhor. Ele teria acusado essa CPI de tentar atrapalhar a candidatura do senhor ao Senado. Isso teria vindo à tona, nas palavras dele, exatamente pela sua candidatura. Na sua visão, seria de fato para atrapalhar essa corrida ao Senado? E qual é a sua relação com a base política da cidade? A minha base é meu irmão. Então, assim, eu apoiei ele e está lá. O que é que aconteceu com a CPI? Primeiro que a ata é legal. Primeiro que meu irmão, toda as oitivas que teve lá, provou que ele não participou de nada. E que provou também que não teve corrupção, não teve desvio de dinheiro, não teve nada. A ata é legal. O que os vereadores questionaram era a questão dos preços. E o que aconteceu agora no final da CPI na questão do relatório? Eles pegaram uma empresa que é da cidade e para comparar essa empresa que também vende os materiais escolares com a empresa que vendeu para a prefeitura. Agora descobriu que essa empresa pegou e alguns preços pegou e adulterou o preço. Colocou o preço lá embaixo, lá, que vende o mesmo valor. Então, assim, já está pedindo até anulação da questão do relatório, porque isso foi totalmente errado, o que o caso relatório fez. E o que essa empresa fez. A própria dona da empresa já declarou semana passada dizendo que equivocou com os erros. Nas redes sociais, o irmão do senhor, o prefeito Gleidson Azevedo, lá de Divinópolis, ameaçou processar aqueles que o acusavam pelas redes sociais de atos contrários, de atos ligados à corrupção, melhor dizendo. O senhor é favorável a esse tipo de postura para pessoas que fazem críticas e fizeram críticas e o acusaram de estar agindo com corrupção, processar essas pessoas? Rodrigo, deixa eu te falar, eu chegar para mim e falar assim, Cleitinho, você é barulhento, Cleitinho, eu não gosto do seu trabalho. É um direito democrático. Agora, chamar de bandido, de ladrão, falar que roubou, você acha certo isso? Eu te devolvo a pergunta. Aqui o papel meu é de perguntar, candidato. Então, mas eu estou te perguntando aí. Você acha certo?
O julgamento é dos nossos internautas. Provou que não tem nada de errado. E tem gente ainda, veio um relatório ainda fraudulento, falando que, alterando preço, para falar que teve superfaturamento. Você acha isso certo? O senhor faria o mesmo, então? Não, igual eu tô te falando, crítica que eu mereço, eu tenho humildade, assim, eu preciso melhorar, vou evoluir. Agora, com mentira, vir na rede social falar que eu sou ladrão, bandido, vagabundo, eu não aceito, não. Tem que provar. Candidato, o uso da palavra corrupção é uma outra também que ao longo dos últimos anos de campanha eleitoral, ela sempre transitou entre os diversos candidatos. No plano nacional, o senhor também é um daqueles que está sempre no combate a exatamente esse tipo de coisa, no desvio de recurso público, no desperdício, etc. Olhando para os 3 anos e meio agora do seu principal apoiador aqui em Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro, o senhor considera que de tudo aquilo que foi feito no governo dele, houve algum caso de corrupção? Conta um. A minha pergunta é direcionada então, ao senhor. Você tem que considera falar. que teve algum caso de corrupção? Não tive. E outra coisa, a hora que começa a falar a questão, né, do Centrão, dessa coisa. Para mim, quem tem que tomar vergonha na cara é o Centrão. Que presidente que governou sem o Centrão até hoje? O Centrão é a maioria. A gente está falando de 503 deputados que para governar tem que ter a maioria. Aí eu faço uma pergunta, a culpa é dos presidentes? Ou é um Centrão? É uns deputados? É o parlamento que sempre quer negociar? Quando a gente quem tem que fala, tomar por vergonha exemplo, na cara é o parlamento aí. Então, para colaborar com esse questionamento feito pelo Guilherme, quando a gente fala, por exemplo, no caso do MEC, dos pastores, que é um caso que está sendo investigado de corrupção, como é que o senhor se posiciona? Tá, aí eu vou te falar uma coisa, eu tenho uma empresa com 1.000 funcionários, eu consigo fiscalizar a consciência de 1.000 funcionários? Se tem um funcionário meu que está me passando para trás, que está me roubando, está desviando dinheiro, e eu vou descobrir isso depois de 3 meses, depois que eu descobrir, o que eu vou fazer com ele? Vou mandar ele embora, não vou? O que o presidente fez? Ele pegou e exonerou. Não tem jeito de você fiscalizar um Brasil desse tamanho, uma pessoa só sozinha, não. Depois que você descobre, você tem que tirar. Se você não tirou, você está errado. Ele exonerou. Onde que está errado? E aí daqui futuramente tiver outro presidente, daqui 40 anos, e se tiver um cara que está lá no Ministério da Educação ou da Saúde, que fez alguma coisa errada, tem que tirar, tem que exonerar. Agora, prova que o presidente estava junto com isso? Não tem prova de nada. E quando a gente fala de atos pregressos, como por exemplo as questões que envolvem as rachadinhas, a compra de imóveis com dinheiro vivo, que é uma questão que está sendo muito badalada agora, como é que o senhor se porta diante disso? Está sendo investigado, né? Está sendo jogado ao vento. Sim. Qual prova que tem? Eu não sei. Eu não participei do passado do presidente, eu estou agora. Eu sei de agora. Eu não estava antes. Eu não tenho que julgar uma coisa que eu não sei. E outra coisa, igual eu estou falando, está jogando ao vento. Não tem nada de prova até agora. Mas o senhor imagina, deputado, que em algum momento, exatamente as críticas direcionadas ao presidente, o fato do senhor estar na mesma chapa que ele e reiteradamente participar dos eventos com o presidente, que isso de alguma maneira possa também ser colado ou atrelado na sua campanha? Acredito que não. Nem um pouco. Bom, a gente está conversando com o candidato ao Senado, Cleitinho Azevedo, do PSC, nessa sabatina que a gente está realizando com os candidatos ao Senado nessa semana, na próxima semana, os candidatos ao governo. Candidato, eu queria falar agora de propostas concretas, viáveis e reais para a vida do cidadão. Se eleito senador, qual é o primeiro projeto de lei que o senhor pretende apresentar para iniciar sua trajetória naquela casa legislativa? Eu tenho muita vontade de proposta da reforma política, é uma coisa que eu sou muito adepto a ela, e aqui eu estou falando proposta. Não estou falando que eu vou conseguir, não, porque a gente sabe que o parlamento a gente depende de mais senadores. No caso, eu aqui na Assembleia também, os meus projetos, se forem aprovados, eu dependo de vários deputados. Mas uma das propostas que eu tenho, que eu acho que a gente precisa, urgentemente, é uma reforma política nesse país. E que modelo o senhor defende para essa reforma política? O que está errado que precisa ser corrigido hoje, na opinião do senhor? Eu vou te falar, menos partidos, menos deputados. Eu estou falando para vocês, 503 deputados. Tem deputado ali que você nem sabe, nem viu, não usa a tribuna ali para poder reivindicar, para cobrar. Aí vira esse aí, ó, vira um centão, vira bloco, vira isso. Como é que arte de dialogar, de conversar, de poder mudar esse país com quantidade de política de jeito aqui nesse país? Se houver uma reforma política que diminuir o número de partidos, isso poderia impactar até no seu partido, o PSC. Sem problema nenhum. Que não está entre aqueles que são os principais players da política hoje. Eu não estou nem aí. Eu não estou aqui por causa de partido. Eu já falei isso pro partido. O dia que eu fui pro partido, eu falei assim, não esperem nada de mim. É uma candidatura independente. Independente. Ali, eu estou ali representando a população, não é partido, não. Eu fui bem claro com o partido quando eu assinei. Nós deveríamos ter quantos políticos, ou melhor, quantos partidos políticos na avaliação do senhor? Na minha humilde opinião, para ser democrático, 2. Porque um só também não tem jeito. Tá passando de bom. Na minha humilde opinião. No modelo dos Estados Unidos. Isso. E que vantagem isso teria, cara? Vantagem? Essa quantidade de partido que tem hoje, que vantagem tem isso hoje? Aí eu faço essa pergunta para vocês.
Que vantagem que tem? Porque a política hoje ela é feita de defender os interesses partidários, de defender político. Não é o interesse de defender a população. E está funcionando nesse país desse jeito? Olha a situação que vocês estão... Toda hora essas brincadeiras de tchutchuca do Centrão, que não sei o quê, orçamento secreto, tudo para essa quantidade de política enchendo o saco. E querendo defender o seu próprio interesse, querendo defender a sua base. E não defender o interesse coletivo. E é isso que a gente precisa mudar nesse país aqui. Entraria, candidato... Sou a favor da candidatura independente também, viu? Avulsa, viu, gente? Eu ia perguntar exatamente isso. Eu quase peguei isso. um rabo danado aí de não ser candidato por dessa patifaria danada aí. Partido interferindo no meu partido. Então, assim, se não fosse o presidente Bolsonaro gritar o Cleitinho, pessoas de ética, como o Euclides Peterson também, que é o presidente estadual, poder me defender, talvez hoje eu não estava aqui como candidato a senador. E talvez se fosse independente era muito melhor. Porque aí não precisava depender de partido, né? O que era por trás de mim? Era só o povo. Eu ia perguntar exatamente em relação a essa candidatura independente. Eu já vou aproveitar e perguntar em relação aos gastos com dinheiro público. Sim. O senhor critica, né, isso diariamente, traz isso desde a primeira vez que a gente entrevistou o senhor aqui, a Rádio Super. É uma marca do senhor fazer essa crítica ao gasto do dinheiro público e sempre aí nos três poderes. Até que ponto isso pode gerar divergência com outros políticos e essa defesa do senhor, por exemplo, de que houvesse no Brasil apenas 2 partidos políticos? Thalita, deixa eu te falar sobre a questão dos gastos. Eu deixar bem claro que quando você gasta com consciência, você gasta em benefício da população, não tem problema nenhum. Eu acho que é exorbitante os gastos. Eu acho que dá para controlar. Por exemplo, eu tenho meus gastos lá que eu gastei, mas sempre em favor do povo. Eu não gastei nada para mim. E eu consegui fazer uma economia bacana. Então, sim, trabalhando, eu consegui, eu acho que em mais de 400 municípios. Eu aprovei vários projetos de lei aqui, projetos interessantes, várias fiscalizações. Então, eu mostrei que dá para gastar menos e trabalhar mais. É isso que a gente fica questionando, sabe? Desde que você gasta em prol da população, o que não pode é gastar coisa fútil, coisa desnecessária. Eu, humildemente, eu acho que não tem necessidade de ter um auxílio paletó, que hoje chama auxílio mudança. Que é aquele recurso que você recebe na hora que você entra no mandato, aí depois agora no final, quando você acaba de terminar o mandato, você recebe novamente, e se você for reeleito, você recebe novamente. Isso para mim é desnecessário, totalmente desnecessário. Então são coisas que dá pra gente melhorar. O trabalhador vive com um salário mínimo, gente. O meu salário é R$17 mil líquido. Então, assim, eu não preciso de tanta futilidade perto de mim, não. Preciso que for necessário. E é isso que a gente tem que trabalhar. E é isso que eu tento mostrar. E não é nada contra individual, um político, não. Que fique claro isso. Eu sempre falei isso na questão coletiva. E é isso que a gente vai tentar um pouco conscientizar isso e mudar. Não que eu vou conseguir, mas a minha parte eu vou continuar fazendo. Ainda nessa toada, candidato, da questão dos privilégios aos políticos, dos gastos públicos que são praticados, eu me lembro que logo que o senhor ganhou a eleição, o senhor gerou até alguma polêmica na Assembleia Legislativa. Foi. E a gente noticiou, porque o senhor perguntou à casa se era possível colocar uma cama no gabinete e se o senhor teria algum espaço para tomar um banho para passar os dias ali, já que o senhor mora em Divinópolis. São 100 quilômetros de BH, e em alguns dias, eventualmente, eu precisaria passar uma noite aqui em Belo Horizonte, mas não pretendia se mudar efetivamente para a capital mineira. Ainda nessa questão, nós sabemos que os imóveis funcionais lá em Brasília e que o auxílio moradia que existe, enfim, tudo isso é suficiente para morar muito bem. Um parlamentar mora muitas vezes num espaço gigantesco, se for o apartamento funcional lá em Brasília. Às vezes ele até sozinho, porque fica de terça a quinta lá na capital federal, ou tem o dinheiro para alugar um imóvel se não quiser usar os imóveis funcionais. Como é que o senhor pretende se portar, se for eleito senador, diante dessa, eu diria, suntuosidade que existe para quem está lá hoje? Não, no caso, eu vou entender primeiro que eu não preocupei em saber até agora o que eu tenho de privilégio como senador, porque eu não ganhei, entendeu? Então, assim, a hora que eu ganhar, eu vou ver. O que eu achar desnecessário, tira. O que eu achar que é em benefício da população, o que eu preciso, com consciência, porque para mim é isso. Use o dinheiro público com consciência. É o que eu tento fazer todos os dias. Zelar para esse dinheiro. Saber que o pagador de imposto está me pagando ali e eu tenho que retribuir para ele. Então, tem que ter consciência com o que ele tá me fornecendo. Então, a hora que eu chegar lá, eu vou analisar. Agora, esse negócio de saber que tem um apartamento funcional e ainda você tem dinheiro de auxílio moradia, isso é uma palhaçada. Se tem senador ou deputado federal que faz isso, é um covarde, na minha humilde opinião. Já tem um apartamento funcional para você, te deu ele. Você vai usar ainda auxílio moradia, que sentido que faz isso? Que loucura que é esse desse país aqui? Não faz sentido nenhum. E é isso que a gente tem que questionar. Candidato, um dos últimos projetos que o senhor apresentou na Assembleia Legislativa tem a ver com a manutenção da redução do ICMS para preços de gasolina, etanol, diesel, energia elétrica, comunicação e gás de cozinha. Todos eles reduzidos nesse ano, Isso. que é um ano eleitoral. Sim. E o senhor propõe nesse projeto que ele seja mantido para o próximo ano.
Só que se o senhor for eleito senador, o senhor vai ter também que responder, junto com o governo de Minas, pelos recursos que precisam chegar de redução desses impostos para a operação da máquina pública aqui do Estado. O senhor não imagina que o governador ou o próximo governador que tiver aqui no Estado não vai ser, de saída, uma oposição ao eventual senador Cleitinho? Não sei. Eu não estou lá ainda. Eu não sei quem que é o governador também que vai ganhar. Ué. Tem que esperar eu ganhar e o governador ganhar para a gente ver, para a gente analisar. Não tem como eu falar isso, eu não estou. Eu gosto sempre em campanha, ser bem claro, sempre direto, objetivo, porque é muito fácil eu falar o que o povo quer ouvir agora aqui em campanha. Mas eu tenho que praticar depois. Então, tem que esperar chegar para a gente ver. Mas a questão do governador, não tem como eu dizer isso agora, não, porque tem que esperar passar a eleição, até para ver qual vai ser o posicionamento do governador nessa situação. E do ponto de vista dos recursos, uma vez que isso acontece no ano eleitoral, como aconteceu, há uma queda na arrecadação de ICMS, que é uma base, a principal, inclusive, para que o caixa do governo do Estado, que está absolutamente combalido, possa se manter para pagar o professor aqui do Estado, para pagar a servente da escola aqui no Estado, para pagar a operação aqui do Estado. Essa redução não pode impactar demasiadamente as contas do Estado que o senhor vai representar? Vou te responder agora. Tem alguma coisa atrasada? Tem quase 2 meses que está com essa redução e a máquina está andando. Então só mostrou que tem jeito. Então qual o sentido depois que passar a eleição ter que aumentar? Você já tem 2 meses que está andando e está andando muito bem. Porque uma liminar do STF pode derrubar e fazer o Estado pagar novamente. Mas não vai, a gente vai trabalhar para eliminar não cair. Vamos trabalhar para isso. A gente falou de dinheiro. Mas aí que tá, só um detalhe, só para mim, a minha conclusão. Essa liminar já existia antes dessa redução, não tinha? Sim. Então, a redução vem em 2 meses agora, você não concorda comigo? Sim. E o que mudou? Teve algum atraso? Exatamente, porque não se paga a dívida. Mas já não pagava, o que eu estou explicando. Já não pagava, quanto tempo que já não está pagando? Aí veio essa redução agora e continuou pagando em dia. Essa questão que você está falando do STF não é de 2 meses que veio agora, não, que não vem já de algum tempo. E que pode cair exatamente a qualquer momento. Você está muito pessimista, viu? Acalma seu coração que nós vai trabalhar para não cair. O Brasil nos deixa assim, viu, candidato? Não, mas eu estou entrando. Então acalma seu coração. Bom, já que a gente está falando de dinheiro, de recursos públicos, o senhor citou uma expressão que tem sido muito badalada por todos nós, pela mídia toda, que é o orçamento secreto, na penúltima resposta, salvo engano. O nosso Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo lá em Brasília... Sou fã dele, viu? Esse cara é bom de serviço. Modéstia à parte, que é nosso companheiro aqui, eu vou ter que concordar com o senhor, sem falsa modéstia. O Ricardo realmente é muito bom mesmo. Ele tem uma pergunta para fazer ao senhor, acho que justamente sobre essa temática, né, Ricardo? Sobre o orçamento secreto. Muito bem-vindo. Prazer ter você aqui nessa parceria novamente e também na sabatina aqui com os candidatos ao Senado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos no estúdio. Bom dia especial aí para o candidato e para todos os ouvintes. Candidato, eu pergunto ao senhor justamente sobre isso, sobre o orçamento secreto, né? Eu vi que o senhor até citou aí o orçamento secreto em uma das respostas, né? O orçamento foi inicialmente pensado no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro chegou a vetar essa ideia, depois ele acabou encampando, foi construída uma proposta de orçamento com emendas de relator, orçamento secreto dentro do governo, né? Do gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos, e isso está colocado. Foi colocado nos últimos anos e vem novamente para o ano que vem. Ou seja, o orçamento que o senhor vai lidar no ano que vem terá o orçamento secreto. E eu pergunto ao senhor, como é que o senhor vai lidar com essa questão do orçamento secreto? O senhor vai dentro do governo tentar de alguma maneira e junto aos seus colegas derrubar essa ideia? Ou se o senhor acha que é ok, né, que há críticas exageradas a isso? Como é que o senhor vê essa questão do orçamento secreto? Ricardo, prazer estar falando com você. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta, para mim, é uma das perguntas mais importantes que eu acho que tem, porque eu não aguento mais pessoas falar que eu sou tchutchuca, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sabe? Eu não sou tchutchuca, eu sou Cleitinho. Então, assim, para mim, política se trata com transparência. Orçamento secreto, pelo que eu escutei do presidente, veio do próprio parlamento, que pediu para aprovar isso aí. Então, se tiver a oportunidade de acabar com isso, tem que acabar. Na minha humilde opinião. A gente tem que continuar com isso, não. Transparência nos gastos públicos. Para que secreto? Se tudo tem que ser transparente. Não faz sentido nenhum. Agora, novamente, eu vou repetir para vocês. Se você tiver como presidente, qualquer um de nós aqui, e continuar com um parlamento que quer sempre negociar e sempre defender a base e o interesse próprio, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, quem precisa tomar vergonha na cara se chama o parlamento. E uma coisa que eu tenho, que eu já vou levar para lá, é vergonha na cara. Então, eu sou totalmente contra essa questão de orçamento secreto. Se a gente puder trabalhar em cima disso para poder ajudar o presidente, eu vou tentar ajudar, para acabar com isso aí. Para acabar com esse toma lá da cá. Isso precisa acabar. E todo gasto tem que ser transparente. E, na minha humilde opinião, eu não vou ser hipócrita nem demagogo aqui. Se eu tiver emenda para indicar, Guilherme, vou indicar. Porque estão me dando para indicar as emendas. Agora, para mim, o parlamento não é para isso. Para mim, o executivo que tem que executar.
É ele que tem que saber. A gente pode indicar, fala assim, presidente, aqui no estado de Minas Gerais a gente está precisando da infraestrutura na estrada, mas quem vai decidir isso se chama o presidente. Agora, ficar o parlamento querendo executar, se a função do parlamento é fiscalizar e legislar, está perdendo um pouco do que é os poderes, na minha humilde opinião. Não estou sendo hipócrita. Para mim, se eu tiver emenda para destinar, ok. Se não tiver para mim, vou continuar fazendo meu trabalho da mesma maneira que eu preciso fazer. Que eu acho que qualquer deputado ou senador, tá, estadual, federal, a coisa mais simples que tem, gente, é indicar emenda. Qualquer um que entrar aqui, indica para a cidade aqui, indica para essa cidade. Eu acho que a maior função para mim, de um deputado, de um senador, se chama representatividade, é legislar e fiscalizar. Aproveitando, o senhor falou sobre essa questão do STF, né, da liminar que impede que Minas pague a dívida com a União, né? Apesar, então, do senhor ser aliado do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, né, caso ele seja reeleito, seja aliado do governo federal, o senhor vai continuar lutando, então, para que Minas Gerais não faça pagamentos da dívida da União, para que a liminar continue valendo? Por que eu tenho que fazer isso? Até porque a função do senador é representar a federação. E eu tenho que fazer isso. E se isso hoje é importante para Minas Gerais, eu tenho que fazer isso. E eu tenho certeza que o presidente também está entendendo isso. O presidente já entrou também sabendo a situação que está Minas Gerais. E eu tenho certeza que vai ficar do lado de Minas. Muito bem. Bom, obrigado. Ricardo Correia participando com a gente lá de Brasília. Vou te dar um abraço se eu ganhar, viu, Ricardo? Já está convidado certamente para ir. A gente aguarda o senhor aqui na redação. Aí, ó, o Ricardo está dizendo que aguarda o senhor. Aguardamos o senhor aqui na redação, em Minas, é bem pertinho do Congresso. É bem pertinho do Congresso, está dizendo aqui o nosso Ricardo Correia. E certamente, se o senhor vencer a eleição, o senhor vai ter a oportunidade de ser entrevistado nos nossos estudos lá em Brasília, lá onde está o nosso Ricardo Correia. Eu queria falar com o senhor a respeito de Auxílio Brasil, que é uma outra pauta muito importante, sim, que é considerada até vital pelo presidente da República do ponto de vista eleitoral, mas nós sabemos que essa pauta vai muito além da questão eleitoral, que é uma necessidade das pessoas, sobretudo depois que nós tivemos da pandemia. O orçamento para o ano que vem prevê que o Auxílio Brasil permaneça em R$400 e poucos. O governo está prometendo, o presidente Bolsonaro está prometendo mantê-lo em R$600 depois de 31 de dezembro de 2022. O ex-presidente Lula também está prometendo mantê-lo em R$600. Há promessas até de quem aumentaria um programa de transferência de renda, como, por exemplo, o candidato Ciro Gomes, que diz que o valor ideal seria algo em torno de R$1.000. As propostas são muito interessantes, necessárias, eu diria, para quem conhece esse país e entende a pobreza na qual algumas pessoas, alguns milhões de pessoas estão inseridas. Mas isso tem um outro lado. O gasto público. Como é que se posiciona o hoje deputado Cleitinho Azevedo, se eleito senador, em relação a isso? Porque só para manter R$200 a mais de Auxílio Brasil em 2023, nós estamos falando de algo em torno de R$52 bilhões, segundo os cálculos do próprio governo federal. De que lado o senhor se posiciona? Eu posiciono sempre do lado que for justo. O que o governo, no caso, tem condição de pagar, porque dinheiro não cai do céu. Se o governo tem condição de pagar 600, primeiro que eu não sou economista, viu, gente? Eu sou aqui com toda humildade falar isso para vocês. Eu não estou lá ainda para pegar o orçamento, para poder estudar ele. Eu tenho certeza que do meu lado vai ter pessoas capacitadas para isso junto comigo. Mas se tem condições de pagar, a gente sentar lá com o futuro ministro, com o próprio presidente e falar que tem condição de pagar 600, se está fazendo isso é porque tem responsabilidade de pagar. Que continue pagando R$600. É uma pauta que o senhor pode prometer ao seu eleitorado, caso eleito senador, que independentemente de quem seja o presidente eleito, o senhor vai defender? Dentro da justiça. Desde que esteja a responsabilidade de pagar esse dinheiro. Né, para a conta não chegar depois. Porque aí depois todo mundo vai pagar essa conta. Todos nós aqui. Então tem que ser dentro do justo. E se tiver dinheiro para pagar, que pague. Porque eu estava vendo agora, o ministro Barroso ele conseguiu pegar e derrubar a questão do piso dos enfermeiros, vocês viram, né? Deve ter uns 15 dias atrás, eles autorizaram o aumento do próprio salário deles. Esses orçamentos é muito louco. Não tem orçamento para piso do enfermeiro. Então, assim, essas coisas a gente precisa entender também. Se não tem para um, não tem para ninguém, na minha humilde opinião. Candidato, no começo da entrevista o senhor falava sobre estar à frente das pesquisas. Eu queria voltar nesse ponto com o senhor. O senhor lidera as pesquisas para o Senado, né? A gente já falou com o senhor também sobre isso aqui na Rádio Super. Está seguido agora pelo candidato do PSD, Alexandre da Silveira. Apesar disso, as pesquisas revelam que quase 50% do eleitorado mineiro ainda não tem candidato ao Senado. Como conquistar esse eleitorado que ainda está indefinido, né? Há poucos dias da eleição, estamos a menos de 30 dias aí.
E essa vantagem que o senhor coloca, que as pesquisas te colocam, até que ponto ela te dá uma segurança de que o senhor vai ser eleito ao Senado? Então, primeiro, como é que a gente vai conquistar? O que eu sempre entendi agora que eu estou vendo a questão do Senado, que o Senado sempre esteve muito distante. Eu acho que o eleitor sempre escolhe o Senado de última hora, através até de influência. Aí quem vai para senador? Aí, às vezes, através de uma pessoa só, vota nesse senador aqui, vota nesse aqui, porque às vezes não tem tanto interesse. Parece que nessa eleição, sempre que é de presidente, o foco fica maior tanto no presidente e tanto nos governadores. E o Senado fica um pouco distante. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar para a população o que é um senador. O que é a função do senador, o que o senador pode fazer para os municípios, o que o senador pode fazer para Minas Gerais. É trabalhar isso para tentar trazer essas pessoas. E tem uma parcela dessas pessoas também que não está acreditando em político nenhum mais, não é só isso também não. Não quer saber de política. Então o que eu tenho que fazer para essas pessoas é trazer elas para mim. Porque para essas pessoas esse político já não serve, por que não dá uma chance para mim, que cheguei agora e estou tentando fazer diferente? Eu sou literalmente o que as pessoas esperam. Às vezes tem hora que você está com uma bomba lá dentro, essa bomba sou eu. O que essas pessoas esperam, candidato? Espera povo, espera defender os interesses da população, Thalita. Espera estar presente na vida das pessoas, espera não ser enganado, espera promessa que não vai cumprir, espera ser transparente, ser verdadeiro. Política é muito fácil de fazer, é só olhar para o povo. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu tenho uma coisa. Eu sei o que o povo precisa. Eu sei literalmente o que a população quer. A população quer um verdadeiro representante que esteja ali defendendo os interesses dela, e não de partido, e não de político, e não interesse próprio, que esteja ali para defender a população. E isso eu sei fazer muito bem. Muito bem. Tanto que eu estou liderando pesquisa. E o que você acha que você precisa fazer para manter essa liderança? E eu pergunto isso porque, por exemplo, há outras candidaturas que, pelo menos aparentemente, e se eu estiver errado, por favor, você me corrija, parecem ter mais estrutura para percorrer o Estado, para fazer um programa eleitoral de TV, Sim. mais tempo de televisão. Cito como exemplo o candidato Marcelo Aro e o candidato Alexandre Silveira. São candidatos, por exemplo, que têm padrinhos que são bastante consideráveis, assim como o do senhor, apoiadores bastante consideráveis. Marcelo Aro com o governador Zema. Sim. E Alexandre Silveira, o ex-presidente Lula. Como é que o senhor imagina que a sua campanha tenha que ser feita para que essa vantagem apontada pela Thalita nas pesquisas, ela não se perca ao longo dessa caminhada, que apesar de curta, é muito intensa? Eu acho que eu ser intenso. Eu trabalhar, falta 27 ou 26, não sei, desculpa se eu confundi aqui, ser 24 horas por conta. Porque, igual falou, eu tenho 30 segundos de TV. Né? Então, assim, o que em 30 segundos você vai propor para uma pessoa que está ali do outro lado vendo, você trazer suas propostas? Não tem jeito. Isso prejudica efetivamente? Não sei se prejudica, porque eu vi há 4 anos atrás também, o governador Romeu Zema ganhar uma eleição sem TV. O próprio Bolsonaro, se eu não me engano, também não tinha TV. E o senhor fez uma campanha muito baseada nas redes sociais também. Então, assim, eu vou me reinventar. Eu estava segunda-feira agora na BR-262 aqui, fazendo uma live e parando todos os caminhoneiros que passavam. E eu consegui entregar meus adesivos, tudo que estava ali. Então eu tenho que reinventar, eu tenho que ser intenso, eu tenho que estar na rua, eu tenho que tentar chegar no máximo de pessoas possíveis. É isso que eu vou tentar fazer. Dentro do respeito, não quero prejudicar nenhum candidato. Não esperem de mim fazer sacanagem com o candidato. Isso não é perfil meu de fazer isso aí. Eu acho que eu jamais vou fazer isso. Espero que toque o coração deles também. Eles façam uma campanha limpa, honesta, verdadeira. Mostre o que a gente tem para oferecer. Né? Porque eu acho que se todos nós senadores, candidatos a senadores, estão com o intuito de ajudar o país, qual o sentido de eu desejar mal para algum candidato que está? Se o intuito dele é fazer o que eu quero fazer também. Só que eu quero ganhar. Né? Desejo boa sorte para eles, mas que eu possa ganhar essa eleição. Candidato, falando de programa eleitoral, o senhor, não apenas nas peças eleitorais que deverão ser usadas na TV, mas naquelas que o senhor disponibiliza nas redes sociais, o senhor usa sempre aquela expressão, vamos para cima. O senhor está se referindo a ir para cima de quê? De uma instituição, de uma pessoa? Não, de quê vou te falar exatamente? agora, é da prática. E aí não é de ninguém. É da prática que é feita da política, é o próprio sistema que faz. Eu jamais vou atacar algum indivíduo pessoal, não. É a questão da prática do sistema mesmo, que precisa melhorar. Quem é exatamente esse sistema que o senhor está mencionando? A política. A política é o sistema. A política de favorecer igual, tem mais partidos que têm mais tempo de TV, a política que faz o fundo eleitoral, você está entendendo? É isso que é a política, é isso que é o sistema. Várias coisas que a gente pode falar aí. Essa situação agora que eu estou falando, do STF pegar, barrar o aumento do pessoal do piso do salário da enfermeira, mas consegue aumentar o seu próprio salário. Isso é uma questão de consciência para mim. Você está entendendo? É isso que a gente fala no sentido de uma praça, dentro da democracia e com respeito, não é por faltar com respeito com ninguém.
Quando o Guilherme faz essa pergunta para o senhor sobre esse vamos para cima, eu vou me lembrar da última entrevista que o senhor nos concedeu no Café com Política, que o senhor fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e afirmou alguma coisa no sentido de que o Supremo precisa ter algum mecanismo de controle. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Quando o senhor diz que é preciso controlar o Supremo, o que significa controlar a maior corte judiciária desse Rodrigo, país? a questão de controlar, primeiro, que não é nada de ofender, de atacar, de nada disso. De defender fechamento, Não, tem posturas isso não. antidemocráticas, Cara, nada disso. não espere isso de mim, não. Eu não tenho isso, não. Eu sou democrático, sabe? Eu quero os poderes harmônicos, mas dentro do respeito. E o que acontece? Eu estou acabando de falar para vocês aqui. Veio o Senado, aprovou um piso. Para que exige o Legislativo, então, que foi lá, criou esse piso para chegar ao STF agora e falar assim, não paga o piso para enfermagem. Para que serviu, então, o parlamento? Para que serviu? Mas o senhor compreende, evidentemente, candidato, que existe uma moderação entre os poderes. Não é que tudo o que o parlamento ou o poder executivo possam fazer que deva ser aceito como se legalmente fosse. Para isso existe o Supremo Tribunal Federal. Sim, para equilibrar, certo? Exatamente. Mas espera aí, mas se fizeram essa lei do piso, é porque tem dinheiro para pagar. Então qual que é o sentido de pegar e barrar isso? Na minha humilde opinião. E aí eu falo uma questão também de questão de consciência que eu acabei de dizer para vocês, o ministro Barroso faz isso, mas pega e autoriza o aumento do salário deles. É isso que a gente quer questionar, quer cobrar, entendeu? É isso nesse sentido que eu estou falando. De poder, o poder tem que ser harmônico, tem que ser equilibrado, mas não deixar interferir. Eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, porque todo mundo reconhece que o piso da enfermagem seja talvez uma grande necessidade de valorização dessa classe, que na pandemia, diga-se, foi fundamental para salvar muitas e muitas vidas. Mas, por outro lado, quando o senhor diz, tem dinheiro para pagar o piso da enfermagem, o setor público consegue se reinventar, às vezes, com alguma facilidade, corta daqui, coloca dali. Mas quando eu penso, por exemplo, no setor privado, nos hospitais privados que estão alegando que vão precisar fechar leitos, que vão precisar demitir profissionais para conseguirem bancar esse piso da enfermagem, o que o senhor diria, por exemplo, a esses gestores de hospitais privados que hoje estão preocupados com isso, até porque nós também sabemos que saúde privada enfrenta desafios e não são poucos? Até porque, desculpa, mas complementando, essa foi uma justificativa do próprio ministro Barroso, de que profissionais seriam demitidos em massa, né? E que impactaria, o piso subiria, mas as vagas diminuiriam, os profissionais seriam demitidos e isso geraria uma cadeia de desemprego pior do que a gente já vive hoje no país. Eu discordo, viu? E eu acho que a iniciativa privada tem condição de pagar. Eu escutei de uma própria, aí já é um hospital que ele é filantrópico, né? Falou que ela vai pagar. Ela falou comigo que vai pagar. Todo mundo se reinventa. E sabe que eu não aguento na questão? É falar da teoria, mas na prática não funcionar. Eles merecem, eles precisam, eles fizeram tudo na pandemia. A hora que chega a hora de valorizar, não tem condição de valorizar. É isso que eu não aguento escutar. Eu acho que tem condição de pagar e espero que essa situação do ministro possa cair e eles possam receber o piso dele. Candidato, o senhor tocou num ponto em alguns momentos defendendo a democracia como algo que é um pilar para a candidatura do senhor e para a representatividade que o senhor tem hoje desde 2018. O senhor acredita na urna eletrônica? Eu fui votado com ela, agora se pode melhorar, qual que é o problema? O que o senhor acha que pode melhorar? A questão da transparência, a questão daquele voto que é o impresso auditável, qual que é o problema da pessoa ver embora? Não vejo problema nenhum nisso. Eu não tenho problema de quanto mais melhorar, fica bom para o cidadão. A questão é se pode melhorar, qual que é o problema? Agora está aí a eleição. Se eu achasse que, é muita hipocrisia e demagogia da minha parte, achasse que ela não funciona, então não deveria ser nem candidato. Eu fui candidato vereador, deputado, agora sou senador. Agora, se pode melhorar, eu não vejo problema nenhum. O senhor fez uma comparação recente numa entrevista em que o senhor dizia, inclusive, ter comprado um lanche recentemente, ter recebido um recibo, sim, e fez uma comparação com a urna eletrônica, dizendo é mais ou menos isso. Mas eu imagino que também o senhor lembre do que foi no Brasil historicamente o voto de cabresto, ou que o senhor conheça algumas histórias de pessoas que precisavam vincular o seu voto e a garantia, e para isso existe a urna eletrônica, é que não se possa ter o voto visível para outra pessoa, para que isso não aconteça. O senhor não acha que os riscos são maiores não acho. Do que a recompensa para esse tal voto auditável? Aí você está falando de pessoas desonestas. Essas pessoas têm que ser banidas. Eu não vejo problema nenhum, não. Quem vende o voto é porque tem voto de cabeça, igual você falou, é que está errado. Não é a urna, não é a questão do voto auditável, não. São pessoas que precisam melhorar a consciência e parar de fazer isso.
A gente ainda vai ter aqui hoje a participação do nosso público com uma pergunta que está sendo selecionada aqui pela nossa turma da produção para prestigiar a nossa audiência, candidato. Mas antes de fazer essa pesquisa, eu queria falar com o senhor a respeito de uma outra temática. Me chamou a atenção que o senhor disse agora há pouco que o senhor é aquilo que as pessoas esperam. E o senhor tem uma imagem, eu falo de imagem física, muito parecida com as pessoas mesmo, né? E político normalmente se veste de uma maneira muito diferente. E o senhor sabe que isso já foi discutido muitas vezes. Senhora. Quando as pessoas falam, o Cleitinho é diferente, o Cleitinho usa boné, ele usa corrente, camisa de time de futebol. Até na propaganda eleitoral de TV do senhor, eu vi que o senhor brinca com isso, que o senhor começa usando um terno de uma forma que normalmente o senhor não aparece no dia a dia, o senhor arranca esse terno e aparece como o Cleitinho normalmente que todo mundo conhece. Nós sabemos, por outro lado, candidato, que o Senado é uma casa muito tradicional e tradicionalista. É uma casa que prima muitas vezes pelos ritos, enfim, por tudo aquilo que a gente conhece no meio político. Talvez não muito diferente do espaço que o senhor esteja hoje na Assembleia Legislativa, mas talvez com uma intensidade maior, eu diria. Como é que o senhor vai encarar, talvez, se o senhor for eleito senador, alguns olhares de estranhamento que o senhor pode receber lá pelo perfil que o senhor apresenta? E aqui, longe de fazer qualquer julgamento a respeito disso, candidato, claro, nós aqui não temos absolutamente nada contra isso. Mas é um fato que as pessoas comentam. E nós estamos falando de uma casa em que os senadores se portam muitas vezes de uma maneira muito diferente, com um visual muito diferente. Como é que você pretende lidar com isso se realmente chegar ao Senado? Com humildade, aí. Chegar lá e conquistar. É simples. Eu sempre fiz isso como vereador, escutei de vereador, que eu ia ter decoro parlamentar por causa disso, da Assembleia também. Hoje todos os deputados estaduais gostam da minha pessoa. Pode perguntar isso para vocês verem. Porque eles viram verdade em mim. O que eu sou, num vídeo, eu tô aqui, eu sou a mesma pessoa fora. Entendeu? Agora eu vou deixar minha parcela de contribuição lá. Eu acho que tá meio morno, tá na hora de esquentar. E a gente vai esquentar. Candidato, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, historicamente decide as eleições. O senhor falou sobre isso, né? Minas vai decidir as eleições. As pesquisas não mostram o presidente Jair Bolsonaro à frente aqui no estado. Como virá esse jogo? Thalita, eu até tive um questionamento esses dias de um repórter aqui do Tempo, perguntando sobre isso. Cleitinho, você questiona a questão das pesquisas, mas aí a hora que a pesquisa que o presidente está na frente, você divulga. É isso que eu quero, é esse questionamento que eu quero, porque está meio confuso. Tem dia que o presidente aqui em Minas Gerais está na frente, várias pesquisas mostrando. Passa um dia depois, ele está atrás. Que loucura que é essa? Eu não consigo entender isso. O próprio um deputado desse dia me mandou uma pesquisa, Cleitinho, na segunda-feira, me mandou, deve ter 2 semanas, não foi na segunda ou na outra. Você olha a pesquisa, eu peguei e vi, eu estava na frente, com uma porcentagem boa. Amanhã vai ser divulgada a pesquisa. Vai. Aí veio a terça-feira. Esperei dar dela, porque eu queria que fosse divulgado para mim poder divulgar, né? Eu vou esperar dar credibilidade de divulgar para me poder divulgar, para não parecer que eu estou pegando alguma coisa e querendo me favorecer. Cheguei à noite, eu perguntei para ele, e aí, cadê a pesquisa? Não vão mais divulgar a pesquisa. Então é isso que me incomoda. Parece que divulga só o que convém. Porque eu já vi várias pesquisas que o presidente está na frente e agora não está atrás. Então perde um pouco da credibilidade essas pesquisas. Mas o senhor acredita nas pesquisas efetivamente? E a maioria das pesquisas hoje mostra esse cenário apontado pela Thalita. Eu não digo que há várias pesquisas, pode haver pesquisas que mostram o presidente Bolsonaro adiante. Mas o senhor, ponto 1, acredita efetivamente? Ponto 2, quais são, por exemplo, as pesquisas que mostram que o presidente Bolsonaro está à frente em Minas? Aqui, ó, Rodrigo, primeira coisa, eu não vou ser hipócrita e demagogo. Não acredito 100%. Porque eu escutei um dia de um candidato que foi lá da minha cidade, que junto com meu irmão, falou assim, a pesquisa lá, na última semana lá, a gente fez uma pesquisa lá para poder passar ele na frente, passar o candidato na frente, e eu falei, então não tem credibilidade nenhuma. Então, assim, eu estou vendo isso agora. Um deputado me manda aqui, falando para mim aqui, que tem pesquisa e não divulga. Então, eu escuto de gente que mexe com pesquisa aqui também. Eu não vou mostrar quem que é, mas vou ler para vocês aqui. Faço questão de fazer isso. Porque aí vocês vão entender. Deixa eu ver se eu tenho um contato dele aqui. Isso é rapidinho, viu, gente? O senhor acredita, candidato, enquanto isso, que aqui, achei. Pessoas podem cometer... Esse telefone meu aqui não tem a mensagem. Pessoas podem cometer atos de indicação de notícias falsas ou dizer que uma pesquisa é falsa, né? Elas podem fazer isso... Tá faltando um pouco, porque a Thalita acabou de me falar, Cleitinho, tem pesquisa que tá apontando que está atrás. Sim. Tem pesquisa que está apontando que está na frente. Traz o pessoal que faz pesquisa, gente, traz eles aqui para a gente debater, porque eu não faço pesquisa. Aí a gente confunde o eleitor, acaba confundindo ele. Mas se o senhor questiona
O senhor abriu a entrevista com a gente falando sobre as pesquisas que te colocam à frente. Sim. E eu fiz uma pergunta direcionada ao senhor exatamente em relação a essa confiança pelas pesquisas. Se o senhor questiona as pesquisas, ou se tem dúvidas sobre a veracidade delas ou não, por que então o senhor cita a pesquisa como uma vantagem? Não, que vocês que fez essa pergunta para mim. Em nenhum momento eu estou divulgando pesquisa minha, não. Vocês começaram falando isso comigo. Vocês estão vendo eu na rede social falando, estou liderando, estou fazendo isso? Eu não faço isso, não. Você me perguntou, eu te respondi. Vamos para a pergunta do nosso público, Thalita? Vamos sim, candidato. Nós recebemos diversas Por isso que, perguntas. por isso que eu não divulgo, Rodrigo, porque não está passando credibilidade. Uma hora a gente está na frente, uma hora a gente está atrás. Que responsabilidade é essa que eu vou ter com pessoas que me seguem, até com meus concorrentes, de ficar repassando isso? Se toda hora chega uma coisa para mim. Então acaba perdendo a credibilidade. Então eu prefiro não divulgar. Agora, vocês me perguntaram, eu respondi. Candidato, nós recebemos diversas perguntas de ouvintes, mas nós selecionamos uma aqui que vem do Matheus. E ele pergunta: bom dia, eu queria saber do candidato quais os resultados concretos dos vídeos de fiscalização que ele faz. Obrigado, Matheus. Eu vou falar agora. Primeiro, eu sou autor do projeto da questão da taxa de licenciamento, né, que exclui essa porcaria. O ano que vem vai cair, esse ano é R$135, eu fiz para acabar com tudo, mas ainda o Detran e o governo entendeu ainda que tem uma prestação de serviço ainda, e agora a partir do ano que vem de 135, que agora vai cair para R$20. Vai tirar 2 bilhões do caixa do Estado para poder colocar no bolso da população. Sou autor do projeto também da questão que acaba com itens de luxo, que é uma coisa que vocês vê eu falando, combatendo a questão do privilégio. Vou dar um exemplo. O STF abriu licitação de lagosta, que saiu muito bem falado isso na mídia. Aqui em Minas Gerais, se o Poder Executivo, Judiciário, Legislativo quiser fazer, com esse projeto meu que virou lei, junto com o Bartô, já não tem jeito de fazer. Alugar carro importado, uísque, essas coisas que é fútil. Aqui em Minas Gerais, se o político ou alguém quiser fazer, vai ter que tirar do próprio bolso. As fiscalizações, o que acontece com a rede social para vocês entenderem? Quando eu faço um vídeo de denúncia, ele é muito forte. Então ele dá muitas visualizações, chega a dar 15 milhões, 20 milhões de visualização. Quando a gente vai lá e faz o trabalho por trás, de ir atrás da Secretaria de Saúde, pedindo para poder, o que pode ser feito, vai no Ministério Público ou vai nos órgãos competentes, a gente pega e vai atrás para resolver. Depois que consegue entregar o que a gente cobrou, a gente vai lá e divulga também, Thalita e Rodrigo, Guilherme. Só que o que acontece? Esse vídeo não dá o alcance que dá a denúncia. Um vídeo desse de resultado, ele chega a dar 50 mil visualização, 100 mil. Aí eu vou comparar. Um vídeo que eu fiz a Minha Casa Minha Vida, que a gente entrou lá dentro, lá e cobrou e quebrou o pau lá dentro lá. Chegou a dar 20 milhões de visualização. Aí a gente foi lá em Arcos, depois que a gente fez um trabalho na Caixa, pedindo para entregar na Prefeitura, pegou e entregou. Esse vídeo deu 100 mil visualização. 20 milhões de pessoas viram a denúncia e 100 mil pessoas viram o resultado. Então, que acaba com a pergunta dessa do Matheus, que às vezes o Matheus, ele focou em ver só a questão da denúncia. E o Facebook, o orgânico dele, o que funciona ele tanto o Instagram, ele tem essas coisas. O que é mais popular, o que é mais denunciado, ele dá mais alcance, ele abre mais. O que é mais igual um vídeo desse de resultado, ele não dá tanta, mas a maioria desse trabalho meu de fiscalização, não vou falar que foi 100% não, mas vou falar quase 80%, o que a gente fiscalizou e cobrou, hoje tem entregue nos municípios. Ambulância, viatura, equipamento da saúde. A gente teve em Formiga com o próprio ex-secretário de saúde, que era o Carlos, que eu fiz na época que eu entrei no galpão aqui, encontrei um monte de equipamento aqui, ele ainda era o secretário, a gente foi lá mostrar que aquele equipamento que estava parado lá, já estava lá no hospital em Formiga, ultrassom, então assim, lá em Nova Resende, então esse trabalho que eu fiz de fiscalização, 80% dele foi entregue, fora os projetos. O nosso tempo está quase acabando, mas o senhor não vai se livrar, claro, da hora do bate-pronto. Vambora, esse é o que eu mais gosto. Café com Política, no Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece, já participou várias vezes. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Para começar, o seu maior defeito? Sou muito excesso, quero tudo uma vez, muito excesso. Às vezes a gente passa do ponto, a gente tem que equilibrar. Por isso que o Bolsonaro falou que eu sou fiz encapado. A maior qualidade? Humilde. Para Cleitinho, a política é? Servir. O apoio a Bolsonaro? Gratidão. Religião e política? Faz parte da vida da gente. A primeira atitude, se eleito senador? Trazer o Senado para perto do povo. Bom, Cleitinho Azevedo, candidato ao Senado pelo PSC, foi o nosso convidado de hoje, nessa primeira sabatina, que a gente está abrindo hoje nessa temporada, na Rádio Super, também em O Tempo, por todas as plataformas digitais. A gente encerra essa primeira sabatina agradecendo a sua participação, candidato. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Conta sempre comigo.